Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o Eterno que não deveria existir, parte 18. Capítulo 186. Kojiro estava parado, imóvel, em frente a uma estrada e prédios destruídos. Havia cadáveres à sua frente, cobertos por um pano fino. Os cadáveres estavam todos ensanguentados, mortos pelos escombros causados por ele. Cleo então apareceu atrás dele, olhando para a cena à sua frente. O que você fez? Ela questionou em choque. Kojiro balançou a cabeça. Você deveria me acorrentar, Cleo, disse ele calmamente. Eu sou perigoso agora. É? A culpa é minha, ele a interrompeu. Eu fiz isso. Cleo olhou para o anel vermelho brilhante dele. A culpa não é sua, Kojiro. Mas retrucou Kojiro. Só me acorrente. Leve-me até Grodd, deixe que ele lide comigo, ele provavelmente sabe o que está acontecendo comigo. Cleo balançou a cabeça enquanto abraçava Kojiro por trás. Eu não vou fazer isso, irmão. Kojiro apenas segurou a mão dela com força enquanto seus olhos fitavam os cadáveres à sua frente, vazios. Por favor, eu coloquei a missão em risco, Cleo, você deveria saber disso. É um dano colateral. São seres humanos, não danos colaterais, continuou Kojiro. Assim como nós um dia. Você ainda é tão humano quanto o resto deles, quanto o resto de nós, Kojiro. Eu consigo matar esses vermes espaciais facilmente, Cleo, disse Kojiro, soltando Cleo do abraço. Duvido que isso seja humano. Jane então pousou de repente na frente dos dois, toda machucada. Kojiro ergueu as mãos, sinalizando para Jane amarrá-lo. Faça isso, Jane, assim me sinto mais seguro. Jane olhou para trás, para a devastação de Manhattan, para a cozinha do inferno. Ela suspirou, e as mãos de Kojiro foram subitamente cobertas de luz, restringindo-a. Vamos voltar, disse Jane aos dois. E quanto ao Loki? Perguntou Michelle, que pousou ao lado de Jane enquanto saltava do topo do prédio, com seu atirador preso às costas. Deixe-o em paz, disse Cleo. Ele será tratado à maneira asgardiana por Thor. E o cetro? O Tesseract? Quero dizer que não é problema nosso, mas... O olhar de Cleo permaneceu no céu, onde a nave-mãe ainda estava. Tudo bem, vamos lá, ver o que eles estão planejando. Os Vingadores acabaram de lidar com Loki, eles o algemaram e prenderam, junto com o Tesseract e o cetro. De repente, o tóptero remanescente dos Invisíveis pairou em frente à Torre Stark, atraindo a atenção dos agentes que estavam lá dentro. Tony caminhou em sua direção e abriu o visor quando a rampa do tóptero se abriu, revelando Cleo e Bradley parados lado a lado, com o capuz ainda no rosto. Posso ajudar com uma coisa? Perguntou Tony, sarcástico. Quer vinho? Uísque? O que a rainha do Egito está bebendo, afinal? O sangue de recém-nascidos, respondeu Cleo sem achar graça. Onde estão o Tesseract e o cetro? Está seguro conosco. Thor caminhou em direção a eles. Levarei o Tesseract para Asgard. Ele será usado para consertar a Bifrost e será armazenado na sala do tesouro de Odin. Cleo assentiu, confiando em Odin. E o cetro? Vamos guardá-lo em segurança, respondeu Steve. Pode confiar em nós. Mas é isso, capitão, rebateu Bradley. Não podemos confiar em você, neles, nem no governo. Steve franziu a testa. Bradley, não sei o que te deixou assim, mas... Ele tem razão, Rogers. Cleo o interrompeu. Quem você acha que causou isso? Nós? Você? Loki? Não, é a SHIELD, eles estão brincando com fogo. Posso lhe garantir, senhorita Egito, que o cetro está seguro conosco, disse Tony. Não podemos confiar em você, Stark. Cleo balançou a cabeça. Por favor, nos dê o cetro. Cleo, é melhor pararmos, Grodd falou de repente no comunicador. É jurisdição dos Estados Unidos, você não pode forçá-los a abrir mão dela ou corre o risco de se tornar um criminoso. Já estamos, vocês deveriam saber disso, disse Cleo ao comunicador. Eu sei, mas por favor, se você se forçar, haverá mais vítimas. Se não aceitarmos, haverá mais. Estou tentando impedir um conflito, Cleo, por favor, coopere, Grodd falou. Não force agora, faremos isso depois. Cleo olhou para a cidade destruída e suspirou. Tudo bem, vou confiar em você. Obrigado, Cleo, Grodd cantarolou. Eu sei que é perigoso, mas o cetro é facilmente rastreável. Se descobrirem que o pegamos e o rastrearmos até Zimera, a guerra vai começar. Muito bem. Terminou de falar com seu chefe? Tony bufou. Quem é esse aí? Tio, disse ele, abrindo o aparelho, tentando ver quem era, mas falhou completamente quando a imagem de um homem mostrando o dedo do meio apareceu em seu aparelho. Você não é o homem mais inteligente do mundo, Stark. Bradley riu, divertido. Cleo também riu e de repente invocou uma corrente, arrastou Tony e o fez cair em direção ao chão. Ei, o que foi isso? Steve protestou. Só uma pequena vingança, Rogers, disse Cleo. Acho que é um adeus. Vejo vocês todos se houver algum problema. Espere, gritou Rogers, olhando para Bradley. Podemos conversar um dia desses? Bradley sorriu e balançou a cabeça. Talvez mais tarde, capitão. Por enquanto, talvez você devesse perguntar ao Fury sobre mim, ele pode saber de alguma coisa. Rogers franziu a testa e assentiu. Estarei esperando você entrar em contato comigo. Então você vai esperar por um bom tempo, disse Bradley antes que a rampa se fechasse, e ele desaparecesse instantaneamente usando o teletransporte quântico. Stark apareceu de repente, vestindo seu traje do Homem de Ferro, pousando em sua torre. Que diabos foi isso? Stark protestou, mas viu que o tóptero havia sumido. Onde eles estão? Thor e Steve olharam para ele, mas continuaram andando, ignorando-o completamente, deixando Tony confuso. Capítulo 187. Na mansão Smith, Helios foi visto fazendo flexões e estava banhado em seu próprio suor. 110. Ele ofegou. Enquanto isso, sua mãe estava sentada perto dele junto com seu pai. Juno estava ao lado de Hélio, pressionando-o. Vamos lá, isso é só 10 vezes a gravidade da Terra, Juno provocou. Esse só. Esse seu traseiro. Xingou Helios, ainda fazendo flexões.
Língua, disse Tena. Juno, adicione. 11 vezes é. Porra, Juno? Tena falou novamente. 12 vezes. Hélio apenas estalou a língua e continuou com as flexões. Enquanto isso, Plutão assistia ao noticiário com bastante atenção, observando o repórter falar em seu smartphone. As notícias mostravam a destruição de Manhattan. Foi grave para dizer o mínimo, e Plutão também notou que os cadáveres de Chitauri eram muito mais numerosos do que ele se lembrava. Hypnos, ele me conhece? Plutão questionou Hypnos mentalmente. Acredito que sim, disse Hypnos. Ele estava testando as águas na Terra. Ele é um Eterno? Não, disse ele. Ele detesta Eternos. Os Eternos de Titã se juntaram à família real de Titã, sendo irmãos e irmãs do rei, da rainha, dos príncipes e das princesas. Antes que percebessem que algo estava errado, já era tarde demais, a emergência aconteceu. Uma das razões pelas quais Thanos queria destruir metade do universo era atrasar a emergência em todos os planetas com uma semente celestial. Mas esse é um objetivo idiota. Plutão cantarolou, fazendo Tena se virar para ele. A população se recuperaria em algumas décadas, o que não seria nada útil comparado ao sangue que ele derramaria. Como eu disse, é apenas parte do motivo, refutou Hypnos. Certo. O que houve? Tena questionou. Nada, murmurou Plutão. Só um pouco preocupado, só isso. O noticiário continuou a mostrar as vítimas do incidente. Eles elogiavam os Vingadores e os homens e mulheres encapuzados que os salvaram, dizendo que eles eram os heróis de Nova York, mas havia um homem que se destacava mais, o senador, e ele tinha uma opinião diferente. Esses chamados heróis têm que ser responsabilizados pela destruição da cidade, gritou ele para a imprensa. Olhem ao redor, prédios desabaram, estradas destruídas, corpos por toda parte. Essas não são ações de heróis, essa foi a luta deles. Eles causaram isso, mas onde estão agora? Stark se escondeu em sua grande torre, o chamado Deus do Trovão desapareceu da cidade com um suposto criminoso, sem falar nesses homens encapuzados. Seus poderes causaram danos significativos à cidade. E mesmo assim eles simplesmente partiram. Eles são mesmo cidadãos americanos? Com os Vingadores, pelo menos sabemos quem é o responsável, mas e os homens encapuzados? Nem sabemos quem são. O governo federal precisa tomar medidas contra esses vigilantes. O noticiário então mostrou o vídeo de Bradley socando o Leviathan com tanta força que ele caiu no chão, destruindo muitos carros e estradas. Depois, mostrou Kojiro matando muitos Leviathãs, destruindo prédios e estradas no caminho. Em seguida, a notícia mudou para o rei Grodd, que estava em um pódio. Como rei do reino Zimeran, ajudaremos na reparação da cidade. Nossas tropas ficarão em Manhattan por meses para ajudar no processo de reparação e nos suprimentos. Se alguma de suas casas for destruída e vocês não tiverem onde ficar, podem ir ao nosso posto militar em Hell's Kitchen para obter algumas coisas essenciais. Também forneceremos moradia temporária, na esperança de que isso alivie a dor que esta tragédia trouxe a todos vocês. Falou como um verdadeiro político, cantarolou Plutão. Em seguida virou-se para Hélio, que suava loucamente, tentando sobreviver à provação. Quantas você já fez? 132. Hélio ofegou. 133. Tudo bem, acho que está bom o suficiente, disse Plutão, colocando seu smartphone no bolso e se levantando da cadeira. Hélio então caiu no chão, e Juno desapareceu, entrando em Plutão novamente. Hélio estava ofegante, seus músculos doloridos e seu rosto roxo. Só. 133. Temos algo para fazer? Tena questionou, também se levantando. Bem, Nova York foi atacada, então temos muito o que fazer. Plutão murmurou. O quê? O que você quer dizer com Nova York sendo atacada? Hélio questionou, preocupado. Genven está bem? O ataque não chega ao Queens, então provavelmente está tudo bem. Plutão deu de ombros. Vamos para casa. Plutão então agarrou Hélio, colocou-o em seu ombro e os três desapareceram da mansão, em direção à sua casa no Queens. Capítulo 188. Hell's Kitchen, Nova York. Grodd acabará de sair do pódio para falar com a imprensa. Estava calmo, mas cansado ao mesmo tempo. Os símios no acampamento militar estavam ocupados entregando suprimentos dos tópteros. E um esquadrão de símios acabará de sair do acampamento para encontrar sobreviventes sob os escombros. Outro símio, que era assistente de Grodd, totalmente equipado com armadura de combate branca, mas ainda usando seus óculos, caminhou em direção a Grodd. Meu rei, isso não é demais? Quero dizer, 50 bilhões de dólares, disse o assistente. Winston, você percebe que a tensão entre humanos e símios está no auge, certo? Disse Grodd. Acabamos de mostrar nossa capacidade de aparecer em qualquer lugar da Terra em um instante. Você acha que eles não ficariam assustados? Mas são 50 bilhões de dólares, meu rei. Winston protestou. É o orçamento de um mês da divisão de ciências. É só um mês, Winston. Nada muito sério, continuou Grodd. Se isso pudesse construir pontes entre a espécie deles e a nossa, seria apenas um pequeno sacrifício. Os dois continuaram a caminhar pela base e viram os humanos fazendo fila para comprar comida tradicional zimerana, que eram basicamente pratos de banana. Outro símio se aproximou de Grodd. Meu rei, o general humano, pediu para falar com você, disse o soldado. Nome? General Thaddeus Ross. Grodd franziu a testa. Traga-o para minha tenda. O soldado bateu no peito e se afastou de Grodd. Tem certeza de que é uma boa ideia, meu rei? Winston franziu a testa. Nossas informações sugerem que ele é um louco, que não se importa com as vidas de seus experimentos humanos. Bruce Banner é um deles. Eu conheço Winston, fui eu quem descobriu isso. Grodd murmurou. Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Então vou deixá-lo com isso, meu rei. Grodd assentiu e Winston o deixou. Grodd então entrou em sua tenda e sentou-se em sua cadeira, antes que um homem pedisse para entrar em seu quarto. Entre disse Grodd, e o homem entrou no local. Era o general Ross. Obrigado por concordar em se encontrar comigo, majestade.
Sente-se, General Ross, continuou Grodd, e Ross sentou-se à sua frente. Agora, o que o senhor quer de mim? Serei direto com o senhor, majestade. O governo federal quer cooperar com a sua nação. Grodd ergueu a sobrancelha. Que tipo de cooperação? Queremos a sua cooperação para iniciar uma caçada aos criminosos encapuzados. Ou aos invisíveis, como a SHIELD os chamava. Grodd franziu a testa. Por que não usar a SHIELD? Ross balançou a cabeça. Nick Fury se recusou a cooperar. Eles disseram que estão sob a proteção da iniciativa dos Vingadores. Então por que você está aqui, general? Estou aqui em nome dos militares, não da SHIELD, disse Ross. O fato é que os invisíveis causaram mais destruição do que bem, embora as baixas tenham sido minimizadas devido ao seu envolvimento na batalha. Isso não significa que eles tenham conseguido destruir muitas propriedades públicas e privadas em Manhattan. E os Vingadores? Grodd questionou. Tony Stark concordou em doar seu dinheiro para a reparação, além de algumas outras coisas. E mais algumas coisas. Grodd franziu a testa. Não brinque comigo, general. Certamente não estou brincando com você, majestade, disse Ross, sério. Estamos oferecendo boa vontade e mera cooperação. Os invisíveis são criminosos. Certo. Quem deu a ordem, General Ross? O próprio secretário de defesa ordenou a caçada, majestade, disse Ross. O senhor deve conhecê-lo do conselho. Alexander Pierce. Grodd ergueu a sobrancelha. Bateu os dedos na mesa por um instante, antes de sorrir abertamente. Levantou-se e ofereceu a mão a Ross. Que possamos ter uma cooperação bem-sucedida, General Ross. Ross sorriu alegremente porque a negociação foi bem fácil. Ross também se levantou e apertou a mão de Grodd. Que Deus fortaleça nossa aliança. Enquanto tudo isso acontecia, Steve estava sentado em frente a Fury, batendo os pés rapidamente em sinal de ansiedade. Ele lia um arquivo sobre um homem que pensava ter conhecido, mas, na verdade, não estava nem perto de adivinhar quem ele realmente era. Ele pensou que era como ele, um veterano de guerra, se voluntariou para ser um super soldado como ele, para lutar em uma guerra como ele. Ele estava completamente errado. Bem, agora você sabe, disse Nick Fury calmamente à sua frente. Eu mesmo fiquei chocado quando vi, mas sou um espião, fiz muitas coisas que podem parecer cruéis para você, então não é certo eu julgar nosso próprio governo. Embora eu mesmo tenha feito algo semelhante. Steve apenas balançou a cabeça, quase em negação. Por que mentir? Por que dizer que era uma vacina contra tétano? E por que mirar especificamente em afro-americanos? Quer dizer, se o governo dissesse a verdade, aposto que muita gente se voluntariaria para apoiar o país. A experimentação humana deixa um gosto ruim na boca, capitão, disse Fury. E por que foram só afro-americanos? Eu mesmo nem sei disso. Mas suponho que seja representatividade, ponto. Representação? Steve franziu a testa. Se houver um segundo Capitão América e ele for negro, aposto que muitos negros se alistariam no exército, explicou Fury. Mas isso é só uma suposição minha. Pode haver também razões mais sinistras para isso. Steve apertou o arquivo com força. E agora ele é um criminoso. A SHIELD se recusou a cooperar na caçada, disse Fury calmamente. Mas duvido que o governo federal pare. Rogers largou o arquivo na mesa e se levantou, o que fez Fury também se levantar. Obrigado por isso, diretor. Sem problemas, disse Fury casualmente com as mãos nas costas. Só não faça nenhuma besteira, capitão. Embora o público o ame, existem facções no governo. Steve franziu a testa. Facções? Fury olhou pela janela. Não confie em ninguém. Rogers apenas assentiu. Pegou um colar que vinha com o arquivo. Era mais uma etiqueta do que um colar, e saiu da sala, guardando a etiqueta no bolso. Em um escritório escuro, um homem estava sentado calmamente, pois a única coisa que iluminava o ambiente era a TV, que exibia as notícias com bastante atenção na frente dele. A TV exibia o prédio da Smith Enterprises, na periferia de Manhattan, com muita imprensa na frente dele e um pódio em frente à porta da frente do prédio. Logo, um homem com roupas bastante formais saiu do prédio. Era Plutão, atraindo a atenção de todos pela sua aparência jovem e pelo quão assombrosos eram seus peculiares olhos violeta. Plutão então falou sobre como ele e sua empresa doariam muito dinheiro para a reconstrução de Manhattan. Foi breve e conciso, como Plutão gosta. Enquanto isso, o homem que estava assistindo TV de repente ficou laranja, o lugar ao redor dele começou a soltar fumaça e a temperatura subiu. Mas então seu episódio foi interrompido quando o telefone tocou. Ele atendeu e uma voz veio do outro lado da linha. Qual é o nosso próximo alvo, chefe? Edifício Smith, tragam um ransom para mim, disse o homem. Ele bateu na mesa por um instante antes de dizer. Também, descubram onde o filho do Smith estuda, risquem isso, tragam um filho. O homem ao telefone ficou perplexo. Estamos atingindo uma escola? Apenas faça, insistiu o homem. E imediatamente, chefe. O homem então desligou e voltou a ficar sozinho, olhando para o noticiário à sua frente. Ele não continuou o episódio, porém, apenas sorriu enquanto suas mãos brilhavam um pouco, aquecendo o ambiente ao seu redor. Capítulo 189. Era uma manhã fria de novembro, as folhas amarelas caíam no chão, o cheiro autêntico de terra acalmava o coração de Helios enquanto ele caminhava em direção à escola. Era perto de casa, então ele usava um skate ou ia a pé para a escola todos os dias, exceto quando chovia, para onde sua mãe o mandava. Ele gostava do som do vento pela manhã, por isso, quando caminhava em direção à escola, não usava fone de ouvido, mas ao entrar no recinto da escola, rapidamente pegava o celular e colocava o fone de ouvido. Em exibição, Tons de Nerd, Suzane Vega, DNA,
Quando a batida começou a tocar, Hélio sorriu, iluminando seu dia cada vez mais. Ele caminhou alegremente em direção à escola, balançando a cabeça de vez em quando. Estou sentado de manhã, no restaurante da esquina. Estou esperando no balcão que o homem sirva o café. A música continuou tocando enquanto ele caminhava pela multidão de pré-adolescentes que bloqueava a entrada. Chovia na noite anterior, então o caminho estava escorregadio e molhado. Hélio caminhou casualmente pela multidão enquanto a música continuava tocando em seu fone de ouvido. Ao entrar na escola, viu os ladrilhos enlameados por causa dos caminhos molhados do lado de fora. O zelador, ao lado do seu esfregão, apenas esperava a multidão se acalmar, balançando a cabeça em sinal de rendição. Ele enche só até a metade, e antes mesmo que eu discuta, ele está olhando pela janela para alguém entrando. Ao entrar no prédio, continuou a caminhar até o corredor onde ficava seu armário. Novamente era uma manhã movimentada. O chão estava um pouco escorregadio por causa da chuva da noite anterior. Hélio passou por muitas pessoas, mas nenhuma que conhecesse. Seu armário ficava logo ali na esquina. Pelo fone de ouvido, ele podia ouvir que os professores estavam gritando com alguém, mas ignorou. Em vez disso, olhou para o armário e abriu a fechadura. A combinação era 069, e assim que o armário foi aberto, ele pegou os livros do dia e guardou o restante no armário. Ele fechou o armário, mas assim que o fechou, na beira do corredor, viu sua amiga Genvin com suas outras amigas. Ambos trocaram olhares por alguns segundos. Hélio apenas sorriu para ele, enquanto Genvin lhe dava um pequeno aceno. Genvin foi então arrastada pela amiga, e Hélio continuou com seu dia. Enquanto a música ainda ecoava em seus ouvidos, ele sentiu um toque no ombro, o que o fez se virar, apenas para ver um garoto magricela olhando para ele animadamente. Era Peter Parker. Peter tentou dizer algo a ele, mas Hélio não ouviu por causa do fone de ouvido. Peter disse para ele tirá-lo, e ele fez exatamente isso. O quê? Hélio questionou. Cara, cadê seu uniforme? Exclamou Peter. Hélio ficou confuso. Que uniforme? Você sabe, o uniforme da banda marcial. Hélio olhou para Pedro como se ele fosse um idiota. Eu não entrei para a banda marcial, do que você está falando? Mas você disse que fez banda outro dia? Agora era Peter quem estava confuso. É, uma banda, disse Hélio como se fosse o óbvio. Não uma banda marcial. Ah, Peter finalmente percebeu. Eu pensei, tá brincando comigo. Pensei que você fosse para a banda marcial. Então eu entrei. Hélio suspirou de pena. Boa sorte com isso. Hélio então caminhou em direção à sua turma, seguida por Pedro. Então, quais disciplinas eletivas você fez mesmo? Perguntou Pedro. Eu te disse muitas vezes, Peter, murmurou Hélio. Eu fiz banda, mídia e robótica. A robótica é nova, comentou Peter. Eu também estou na robótica. Por que você fez? Ah, é por causa da sua cara, exclamou Hélio, fazendo com que os outros passantes se virassem para ele. Ele se desculpou e se virou para Pedro mais uma vez. Não é legal. Desculpe, desculpe, disse Peter com culpa. Hélio suspirou enquanto continuava caminhando com Peter. Estou trabalhando em um projeto com a Genvin, então aceitei, assim poderíamos fazer naquela aula. Que tipo de projeto? Perguntou Peter. Você verá, cantarolou Hélio. Ele entrou na primeira aula com Peter e assim que entrou, já viu Genvin sentada em seu lugar de sempre. Hélio então caminhou até ela, sentou-se ao seu lado, e Peter também se sentou ao lado de Hélio. Genvin então se inclinou na direção dele. Você trouxe? Perguntou ela animadamente. Hélio então puxou sua bolsa e tirou algo de dentro. Era algum tipo de dispositivo de alta tecnologia que lembrava um tablet. Ao vê-lo, Genvin deu um gritinho. Peguei no escritório do papai. Só vi um desenho de arma estranho nele, então provavelmente não é nada. Espera, você não contou a ele? Genvin franziu a testa, impedindo-se de pegá-lo. Bem, ele provavelmente sabe que eu peguei de qualquer maneira, ele não fez nada, então está tudo bem, eu acho. Ei, o que é isso? Peter interrompeu de repente. É um tablet de design, disse Hélio. Para design 3D, ele usa tecnologia holográfica. Espera aí, o quê? Peter também gritou, mas se calou imediatamente quando as pessoas ao redor olharam para ele. De jeito nenhum. É, disse Hélio casualmente enquanto o guardava de volta na bolsa. De qualquer forma, Genvin, te vejo depois da aula para pegá-lo. O rosto de Genvin mudou de repente. Ah, eu não posso, minha mãe. Genvin, Hélio franziu a testa. Você sabe que pode. Já temos um número de fila, Tel. Tudo bem, disse Genvin com desdém. Só temos que esperar. Só avisa o seu pai, por favor, disse Hélio. Deixa ele decidir. Ver sua mãe assim. É só que... Triste? Genvin murmurou amargamente. Eu, certo. Vou falar com meu pai. Promessa? Genvin apenas assentiu, mas Hélio tocou seu ombro, fazendo-o olhar para ele. Hélio apenas ergueu a sobrancelha, fazendo Genvin suspirar. Eu prometo. Ótimo. Hélio assentiu, mas de repente, um aluno tossiu alto, fazendo com que Hélio se virasse para ele. Ele viu a turma inteira olhando para os dois, e Hélio apenas tossiu de vergonha, soltando o ombro de Genvin. Hélio então olhou para a janela. Viu uma van preta estacionada ilegalmente na beira da estrada, e um homem de repente saiu do carro. O homem era careca e olhava fixamente para a escola, especificamente para a sala de aula de Hélio. Hélio franziu a testa e um mau pressentimento começou a tomar conta de seu coração. À tarde, quando as aulas terminaram, Hélio esperava impacientemente ao lado de um banheiro enquanto seu amigo se trocava lá dentro. Cara, vamos lá. Hélio disse irritado. Este uniforme é apertado. Uma voz saiu do banheiro. Alguns segundos depois, um garoto saiu de dentro dele. Era Peter, vestindo um uniforme de banda marcial. Cara, eu fico estranho com isso, reclamou ele, olhando-se no espelho. Você tem que me ajudar, cara. Eu não quero estar em uma banda marcial. Hélio ficou confuso. Mas você pegou? Sem querer, Peter retrucou.
Achei que você também estivesse envolvido. Bem, não há como se arrepender. Helios riu baixinho, dando um tapinha nas costas do garoto e o acompanhando até a porta. Ao saírem do banheiro masculino, ele viu Genven esperando por eles enquanto conversava com suas amigas. Ela se virou para elas, o que fez as outras garotas se virarem também. Ao verem Peter, todas o olharam com irritação, exceto Genven, e quando se viraram para Helios, sorriram. Olá, Tel. Um amigo de Genven cumprimentou Helios. Oi? Helios não sabia o que fazer, então apenas deu de ombros. Genven apenas balançou a cabeça, divertida, e se despediu de seus amigos. Os três então caminharam em direção ao lado de fora, onde iriam se despedir de Peter e depois iriam para a casa de Genven para trabalhar no projeto. Por que você está na banda marcial, Peter? Perguntou Genven curiosamente. Nem me lembre mais, resmungou Peter. Achei que o Theo estava envolvido, então entrei. Genven ficou confusa, olhou para Hélio e ele respondeu. Eu disse que eu levava a banda. Ele pensou que eu estava falando da banda marcial. A Genven deu uma risadinha. Bom, boa sorte com isso, Peter. Ao se aproximarem da saída, Helios ouviu de repente um pedido de socorro vindo de fora. Franziu a testa e parou a alguns metros da porta. Theo? O que houve? Genven perguntou curiosa. Escutem isso, disse Helios baixinho. Alguém está pedindo ajuda. Eu também ouço, exclamou Peter. Enquanto Peter dizia isso, a porta de saída se abriu de repente, revelando um homem vermelho brilhante correndo em direção a eles. Socorro, gritou ele, enquanto seu rosto ficava cada vez mais brilhante. Seu corpo estava muito quente, literalmente, o chão em que ele estava ajoelhado estava derretendo lentamente por causa dele. Helios arregalou os olhos por um segundo antes de puxar as mãos de Genven e Peter para longe do homem. Ele então gritou para as crianças ao redor. Todo mundo corra. Capítulo 190. Enquanto Helios afastava Genven e Peter do homem brilhante e via que as outras crianças estavam fugindo, ele rapidamente construiu uma grossa barreira dourada separando-o do homem. O homem parecia desesperado e continuava batendo na barreira. Me ajude! Ele gritou, soluçando incontrolavelmente. Hélio não se importou com o apelo do homem, porém continuou arrastando Genven e Peter para longe de si, com seu escudo ainda os protegendo. Hélio continuou gritando para os outros colegas, que encaravam o escudo à sua frente, com rostos que expressavam descrença. Mas o homem brilhante não parou de implorar, ele correu em direção ao escudo e o socou como se fosse a última coisa que faria. Por favor, eu tenho uma esposa e um filho, gritou o homem, seu corpo brilhando mais a cada minuto. Hélio, porém, não obedeceu. Usando seu escudo, empurrou-o para longe dos outros, em direção à porta de entrada. O que está acontecendo? Um professor apareceu de repente, e ao ver o homem brilhante, seus olhos se arregalaram. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, o homem brilhante gritou mais uma vez. Não. Bum. O homem explodiu em pedaços, o prédio tremeu e o salão rapidamente se encheu de fumaça e poeira. Todos tossiam, mas, felizmente, todos estavam bem, protegidos pelo escudo de Hélio. Hélio tossiu um pouco enquanto verificava seus dois amigos. Vocês dois estão bem? Ele disse, tentando se livrar da poeira que sujava suas roupas. Oh, o que aconteceu? Gaguejou Peter, tentando se acalmar. Provavelmente era a primeira vez que via alguém morrer diante dos seus olhos. Hélio ignorou o sujeito e caminhou até Genven, que estava pálida como o inferno. Deu um tapinha no ombro dela para limpar a poeira e arrumou seu cabelo. Genven? Ela voltou à realidade e encarou os olhos azuis de Hélio. É que foi repentino. Helios apenas cantarolou as palavras dela, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, um grupo de passos de repente entrou no salão destruído da escola, e gritos começaram a ecoar por todo lugar, mãos para o alto. Um bando de homens mascarados e armados invadiu rapidamente o salão, apontando seus brinquedos para os alunos que estavam morrendo de medo. Helios franziu a testa ao ver isso. Felizmente, seu escudo ainda está levantado, e eles não podem tocar aqueles atrás dele. Um homem naquele grupo caminhou em direção ao escudo. O que é isso? Perguntou. Tirou as luvas e suas palmas brilharam em um tom alaranjado. Tentou aquecer o escudo, mas não adiantou. Quem é você? Perguntou Helios, ignorando os gritos de seus professores atrás. Você é o filho daquele homem rico, disse ele casualmente, calçando as luvas novamente. Todos os homens ricos têm seu truque agora. Helios ergueu a sobrancelha. O que você quer de mim? Venha conosco, disse o homem sem rodeios. Nosso chefe tem alguns negócios a tratar com seu pai. E se eu dissesse não? Helios respondeu casualmente. O homem ficou em silêncio por um segundo, mas Helios sentiu que ele estava sorrindo por baixo daquela máscara. O homem levantou a mão, sinalizando algo para seu subordinado. Logo, um grupo de homens trouxe os estudantes que estavam do lado de fora, com armas apontadas para suas cabeças, fazendo Helios franzir a testa. Os professores atrás de Helios ficaram boquiabertos com a cena, e alguns alunos choraram pelos amigos do outro lado da barreira. Genven apertou a camisa de Helios com força, e Peter cerrou o punho com força. Tenho certeza de que podemos convencê-lo de alguma forma, disse o homem calmamente com um toque de loucura na voz. Bastardos. Helios cuspiu. Você vai fazer alguma coisa a respeito, certo? Peter sussurrou com raiva. Hélio ficou em silêncio. Ele pensava em como sair daquela situação. Ele poderia facilmente lutar contra todos eles, mas não tem confiança suficiente para proteger todos os alunos e professores naquela sala. Quem sabe se eles já plantaram uma bomba por toda a escola se ele não aceitasse. Ele olhou ao redor, vendo medo nos rostos dos alunos e professores, e cerrou o punho. O tempo está passando, garoto, disse o homem. Não temos o dia todo. Helios novamente não respondeu. Seria um teste? Seu pai o estaria testando novamente? Mas parece que não é um teste. A explosão foi terrivelmente perigosa. Se a irmã dele estiver por aqui em algum lugar, não seria nada disso.
Mas quando ele pensou sobre isso, não importa se é um teste ou não, se for, ele está seguro, e seus colegas de escola estarão seguros, e se não for um teste? Se ele seguir esses idiotas, todos estarão seguros. Claro, ele não podia confiar nas palavras dos terroristas. Eu te seguirei se você não tocar nos outros alunos, disse Helios calmamente. O que você está fazendo? Gavin perguntou rapidamente nervosa, apertando a camisa de Helios com força. Helios apenas segurou a mão dela e lentamente a soltou da camisa, antes de sorrir para ela, fazendo-a franzir a testa ansiosamente. Ora, eu não posso fazer isso, disse o homem alarmando Helios. Ele definitivamente acha que isso não é um teste. O chefe não nos contou que você tem esse poder estranho. Eu preciso de algum tipo de garantia de que você não vai atacar meus homens. Não atacarei seus homens, eu juro, disse Helios casualmente. Suas palavras não bastam, disse o homem rapidamente e friamente. Uma dessas duas deve bastar. Helios franziu a testa profundamente ao ouvir essas palavras. Não. Capítulo 191. O homem mascarado ficou em silêncio por um segundo. Ele tocou o fone de ouvido e falou: temos alguns problemas aqui, tragam-na aqui primeiro. Ao dizer isso, o mascarado caminhou até o escudo e encarou Hélio profundamente. Tirou um dispositivo do bolso e o mostrou ao garoto. Escuta aqui, seu pirralho mimado. Não temos muito tempo. Siga-nos, ou vamos explodir esse prédio inteiro. Eu só disse que irei com você se você não atacar meus colegas de escola, disse Helios calmamente. Mas secretamente ele estava amaldiçoando que seus pensamentos estavam certos. Preciso de uma garantia de que você não atacará meus homens, disse ele. Mas não importa, o alvo secundário foi protegido, isso é garantia suficiente. Se você fizer alguma coisa, nós a mataremos. Matá-la? Helios franziu a testa. Você já deve conhecê-la. Maya Hansen, disse ele com uma risada que fez Helios cerrar o punho. Agora vamos. Helios ficou em silêncio antes de dar um passo, atravessando a barreira com facilidade. Os homens o algemaram rapidamente, e ele não ofereceu resistência. Helios se virou apenas para ver o rosto de Gavin, que estava muito vermelho, tentando não chorar. Ele viu o rosto de Peter, com uma expressão de desespero e raiva. Helios foi rapidamente empurrado e arrastado para fora do corredor. Ao sair da escola, viu apenas 2 carros estacionados em frente à escola. Viu que havia uma mulher sob a mira de uma arma em frente à porta do carro. Por que diabos está demorando tanto? Ele é só uma criança, disse o homem que segurava a mulher. Não precisamos matar a mulher se ele se rebelar ou algo assim. Ele é filho de um rico, disse o homem em tom prático. Tony Stark sabe fazer máquinas para a guerra. Aparentemente, o pai deste injetou no filho um soro mágico ou algo assim. Sério? O homem olhou para Helios de um jeito estranho, apenas o encarou de volta, e algo nos olhos do garoto o fez estremecer. Que tanto faz, entra garoto. Helios foi então empurrado para o carro junto com Hansen, seguido pelos 2 homens. Assim que todos entraram, o homem bateu no carro que se moveu. Os homens encararam Hansen por um bom tempo, antes de tirarem as máscaras. Olá Hansen, você está linda como sempre. O soro deve ter feito maravilhas para você, disse o homem ao lado de Helios, sarcasticamente. Hansen não disse nada, em vez disso, ela respondeu com um olhar furioso. Agressivo, riu o homem. Você acha que pode nos derrotar com seu vírus que não foi feito para combate? Ao contrário de você, eu não injeto coisas tão preciosas em mim. Isso poderia salvar vidas, em vez disso, você as usa para tirá-las, disse Hansen. Estou surpreso que você tenha tido essas ideias pacifistas, Hansen. Trabalhar com Smith deve ter te amolecido, disse ele. Lembro que você costumava tentar agradar o chefe por sua vingança, mesquinha, contra Stark. Eu simplesmente cresci, disse ela calmamente. E você? O homem apenas riu e ignorou o insulto de Hansen. Então pegou o celular e ligou para alguém. Pegamos os 2, chefe. Você pode prosseguir com o plano agora, disse ele ao telefone, e rapidamente o desligou. O carro simplesmente continuou avançando, e Helios ficou parado ali, em silêncio. O homem mais uma vez quebrou o silêncio perguntando algo a Helios. Então, garoto, como você fez tudo isso? Ele disse, olhando para o garoto com curiosidade, pensando que ele estava seguro. Meu pai sacrificou o feto de um deus para que eu pudesse fazer tudo isso, disse ele com uma cara séria, fazendo o homem rir. Você tem um ótimo senso de humor para um garoto rico, disse ele brincando. Em seguida tirou a luva e agarrou o braço de Hélio. Vamos ver o que mais você consegue fazer. O que você está fazendo? Perguntou outro homem franzindo a testa. O chefe nos disse para não machucá-lo. Alguns ferimentos bastam, disse ele. Além disso, se ele fizer alguma coisa, é só atirar no Hansa ali. Já estamos num carro em movimento. A palma da mão do homem brilhou, e ele apertou o braço de Hélio com força. Mas o homem não esperava que o rosto de Hélio não demonstrasse nenhuma reação, mas sim que ele erguesse a sobrancelha. O homem afrouxou o aperto e verificou sua obra de arte, mas nada, nenhuma marca de queimadura. O homem franziu a testa enquanto olhava para Hélios de forma alarmante. Que diabos é você? Mas Hélio apenas deu de ombros. Como eu disse, meu pai sacrificou o feto de um deus para que eu pudesse fazer tudo isso. O homem obviamente não acreditou e se virou para Hansa. Você sabe disso? E daí se eu soubesse, disse Hansa, mas ela mesma ficou surpresa com a visão. O homem resmungou. Aponte sua arma para a cabeça do Hansa. Esse garoto não é brincadeira, disse ele ao outro homem, e continuou a observar Hélios atentamente. Enquanto isso, Hélios fechou os olhos como se estivesse descansando. Mas então, de repente, uma voz falou em sua mente. Não faça nada, você fez a coisa certa, sua mãe está vindo. Hélios então sorriu com os olhos ainda fechados. Vocês estão tão mortos. Capítulo 192. É alguns minutos antes,
Plutão estava sentado tranquilamente em frente à televisão com Tena enquanto devoravam um balde de pipoca ao lado. No momento eles assistiam aos filmes de Kingo em sequência, planejando colocar em dia o que ele fez na última década. Estou curiosa para saber por que ele ainda não se mudou para Hollywood, disse Tena casualmente, mastigando pipoca. Porque ele não precisava. Plutão deu de ombros. Não é só Hollywood, sabe? Bollywood é um gigante por si só. Bem, não dá para discordar disso. Mas pelo menos aqui ele não estará tão isolado dos outros. Plutão riu baixinho. Isolado? Você sabe que é a escolha dele, né? Ele raramente entra em contato com a gente, então deixamos ele viver a vida dele. Ele está gostando. Kingo nem apareceu quando Helios nasceu, zombou Tena. Acho que ele está gostando demais. Plutão apenas balançou a cabeça, divertido, enquanto continuava a assistir ao filme que passava à sua frente. Mas então seu telefone tocou de repente, e ele o tirou do bolso. Era uma mensagem do CEO da Smith Enterprise. Quando viu o que estava no texto, Plutão rapidamente franziu a testa. Smith Medicals atacados. Terroristas. Hanson sequestrado. A polícia está perseguindo-os. Plutão rapidamente pegou o controle remoto da TV e mudou de canal para desgosto de Tena. O que você está fazendo? Ela perguntou irritada. Verificando as notícias, ele respondeu. Quando o canal mudou para um canal de notícias, um grande cartaz com notícias de última hora foi exibido na tela. Acabou de chegar. A sede da Smith Medicals foi atacada por um grupo terrorista desconhecido. Fomos informados de que houve várias vítimas, e a chefe da Smith Medicals, doutora Maya Hanson, famosa por sua descoberta do soro de regeneração, foi sequestrada. Tena ficou séria imediatamente quando a notícia passou. Você vai fazer alguma coisa a respeito? Vou ligar para Cleo, disse Plutão. Mas então, a notícia congelou e mudou para um vídeo de alguém. Era um vídeo de um homem sentado calmamente em frente a um símbolo dos 10 anéis. Ele usava óculos. Senhor presidente, disse ele profundamente. Tenho certeza de que o senhor me conhece por todos os seus espiões ao redor do mundo. Dei muitas lições ao senhor e ao seu governo. Expus suas mentiras e falsidades ao público, e hoje pretendo dar mais uma. Como você já deve ter ouvido, uma mulher, chamada Maya Hanson, foi sequestrada pelos meus homens. Aliás, eles ainda estão na estrada, fugindo do departamento de polícia de Nova York. Tenho certeza de que ela é uma grande mulher, ela inventou o soro milagroso. Afinal, seu governo quer desesperadamente usá-lo para outros fins, então você deve saber tudo sobre ela. Mas o que você talvez não saiba é que há outro refém naquele carro, continuou o homem com uma expressão estoica. Um garoto, chamado Theodore Smith, filho do dono do prédio. Assim que o nome de Hélio foi falado, Tena quebrou o balde de metal que estava em suas mãos, fazendo com que a pipoca se espalhasse por todo o chão. Agora, senhor presidente, e suponho que o senhor também, senhor Smith, continuou o homem. Imploro que não ataque o carro, porque o carro foi equipado com explosivos, e o gatilho está na minha mão neste momento. O homem então mostrou um dispositivo com um botão vermelho preso a ele, com o dedo pairando sobre ele. Agora, você vai deixá-lo sair da cidade para que possamos discutir os termos da libertação? Ou você não acatou meu aviso e os 2 reféns morrerão? A escolha é sua, mas sugiro que escolha a primeira opção. Agora vou avisá-lo novamente, senhor presidente. Você pode enviar seu exército, seus policiais corruptos, seus cães azuis, brancos e vermelhos para aquele carro. Mas assim que você tocar nele, as pessoas dentro dele morrerem. O homem no vídeo então brincou com o botão vermelho, apertando levemente para ameaçar os espectadores. Vejo vocês em breve, senhor presidente, senhor Smith. Depois disso, a televisão ficou preta e continuou com o noticiário normal, que ainda é a reportagem dos atentados à bomba no Smith Medicals. Plutão apenas suspirou ao ver aquilo. Tena? Mas então, quando ele se virou, percebeu que Tena havia sumido, o que o fez suspirar novamente. Plutão ligou rapidamente para Cleo, e ela atendeu o telefone às pressas. Você viu o noticiário? Perguntou Plutão. Sim, pai, estamos enviando algo. Não precisa, Plutão a interrompeu. Me diz onde fica o esconderijo do cara. Cleo ficou surpresa. Pai? Tena foi embora, ela definitivamente vai usar seus poderes. É melhor ir com tudo. Ok, ele está na Flórida, vou te enviar as coordenadas, agora. Ótimo, cantarolou Plutão. Não se preocupe, ninguém vai se lembrar de nada depois desta noite, então você não vai ter que lidar com essa bagunça. Entendido, pai. Depois disso, Plutão desligou, enviou uma mensagem para Helios através de sua mente e decolou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 193. Ponto de vista de Helios. Helios podia ouvir o som das sirenes da polícia de dentro do carro preto em que estava sentado. Ele também podia ouvir o som das hélices giratórias de um helicóptero que poderia pertencer a uma estação de notícias, mas também poderia ser do departamento de polícia. Ele olhou para a pequena janela que separava os bancos do passageiro traseiro do banco do motorista. Conseguiu ver que estavam se aproximando da ponte Vitestone, mas nenhum carro de polícia estava bloqueando a ponte. Para onde estamos indo? Perguntou Helios casualmente. A polícia poderia facilmente te ver. Você está trazendo uma comitiva inteira, pelo amor de Deus. Eles não ousarão nos tocar, zombou o homem perto da janela. Temos bombas embaixo deste carro, garoto. Se a polícia nos atacar, ele vai explodir. Hélio ficou em silêncio por um segundo, antes de perguntar novamente. E você não tem medo de morrer? Os 2 homens no carro riram alto ao ouvir a pergunta de Hélio. Uma bomba não pode nos matar, disse ele, com as mãos brilhando em laranja. Então é claro que não estamos com medo. Hélios apenas cantarolou. Com base no que você viu, você sabe que eu também não posso ser morto por uma bomba, certo?
Mas ela pode, disse o homem ao lado de Hansan, empurrando sua cabeça com uma arma. Hélio apenas suspirou ao ouvir a resposta e desistiu do assunto ali mesmo. Fechou os olhos mais uma vez para descansar, apenas para ouvir o som alto de uma buzina perfurando seus ouvidos. Que diabos? Perguntou o homem perto do banco do motorista, batendo na parede que o separava. O que aconteceu? Tem uma louca parada no meio da rua, defendeu-se o motorista. Ela quer se matar ou algo assim, essa mulher é louca. O motorista continuou buzinando para a mulher, que estava bloqueando a estrada, bem no meio da ponte do Brooklyn. Hélio acordou rapidamente, com um lampejo de excitação nos olhos. Seu sorriso se alargou e ele se afastou do centro do carro. O som da buzina do carro ecoava por toda a ponte, tentando afastar a mulher do caminho. Ela ainda está aí? O homem ao lado de Hélio perguntou novamente, batendo na janela do carro. Ela definitivamente quer se matar, reclamou o motorista. Tudo bem, vamos admitir. Não precisa, disse o homem ao lado de Hélio enquanto carregava a arma com uma bala. Eu mesmo a mato. O homem então abriu a janela lateral do carro e colocou metade do corpo para fora. Ei, moça, saia daqui, gritou ele furioso. Eu atiro se você não tirar. O carro continuou andando mesmo com a mulher ainda parada no meio da rua, e ela ignorou as palavras do homem. Ei, tem alguma coisa errada, exclamou o motorista de repente. A mão dela está brilhando. Quando o motorista percebeu que a mão da moça estava brilhando, ele pôde ouvir tiros vindos do lado enquanto o homem começava a atirar. Os ecos das explosões de pólvora das armas podiam ser ouvidos pelos repórteres no céu que estavam relatando o evento ao vivo na TV, e o repórter imediatamente se preocupou em comentar o som. Parece que há um tiroteio ativo no meio deste séquito de carros, mas não conseguimos ver nenhum policial ou, espere um minuto, parece que há uma mulher parada no meio da ponte. A mulher fez sinal para o cinegrafista dar um zoom nela, e agora eles podiam ver o que a mulher estava fazendo. Na visão da câmera, o cinegrafista pôde ver que a mulher segurava um escudo dourado transparente, com faíscas de bala atingindo-o repetidamente. A mulher tinha olhos frios e parecia não se incomodar com os tiros. O que é esse escudo? Comentou o repórter curiosamente. Enquanto isso, o homem que estava espiando para fora do carro continuou atirando nela, mas não adiantou, e isso o deixou frustrado. Que se dane, estou usando o lançador de granadas, resmungou ele. Mudou seu AR para o modo lançador de granadas, carregou com a granada e mirou na mulher. O que você está fazendo? Estamos passando pela ponte. Você quer nos explodir, reclamou o motorista. O homem, porém, não se importou e puxou o gatilho. A granada cruzou o ar, voando em direção à mulher, antes de atingir o escudo diretamente. Instantaneamente, o som de uma explosão pôde ser ouvido no meio da ponte, as cordas de metal tremeram e as ondas de choque puderam ser vistas a olho nu. Você está morto agora. O homem estalou a língua, ainda um pouco irritado por ter demorado mais do que ele esperava. Mas então, entre a fumaça e a poeira que cobriam o meio da ponte, algo repentinamente foi lançado pelo ar. O impulso desse algo dispersou a fumaça e a poeira instantaneamente, e essa coisa se dirigiu para o carro da frente. Merda, praguejou o motorista, vendo a coisa brilhante que vinha em direção ao carro. Antes que pudesse avisar o homem atrás, ouviu um estrondo vindo da lateral do carro. Eric, gritou freneticamente o homem ao lado de Hansan. O homem que estava na janela, ou Eric, estava agora sem vida, empalado por uma lança dourada, e seu corpo estava preso na janela, balançando flácido. Como diabos? O homem ao lado de Hansan estava prestes a xingar, mas então o motorista o interrompeu. Cuidado! O motorista freou bruscamente ao ver a mulher que estava apenas 20 metros na frente do carro, de repente segurando um machado gigante, pronta para cortar o carro. O motorista sabia que era humanamente impossível abrir um carro com um machado daqueles, mas ele achava que aquela mulher conseguiria fazê-lo facilmente. E como ele está certo, o carro estava prestes a atingir a mulher, mas ela não se moveu. Em vez disso, ela jogou o machado no chão, e a lâmina do machado se moveu como uma motosserra. Porra! O carro não parou corretamente e bateu diretamente no machado. Um som estridente pôde ser ouvido instantaneamente do metal batendo no machado, e a bomba que estava embaixo do carro detonou. Helios, percebendo a oportunidade, chutou rapidamente o homem ao lado de Hansan e se protegeu, junto com Hansan, com sua barreira dourada. Enquanto o carro era rapidamente cortado em dois, Helios, que agora estava protegido pela barreira junto com Hansan, viu sua mãe, parada bem no meio, com seu machado à sua frente. Hélio sentia que sua visão de mundo havia se tornado muito mais lenta do que antes. Via os olhos da mãe o encarando casualmente, e um sorriso presunçoso em seu rosto. A explosão se expandia rapidamente, e ele via a onda de choque vindo em sua direção e em sua direção, mas não estava nem um pouco preocupado. Afinal, sua mãe é a deusa da guerra. Meu Deus! A repórter no céu não conseguia acreditar no que acabará de ver. O carro dos reféns tinha acabado de explodir por causa de uma mulher estranha que o cortou ao meio, e o resto da comitiva parou abruptamente. O repórter viu o carro em chamas sendo jogado para o lado, atingindo alguns carros que os chocaram. O restante da comitiva cercou rapidamente a mulher, com os rifles apontados para ela. Como podemos ver, neste momento, os carros pararam para cercar a mulher misteriosa que fez o carro dos reféns explodir. A repórter respirou fundo para se acalmar e tentou comentar o ocorrido. Não temos confirmação ainda de que, esperem, senhoras e senhores, acabei de ouvir de uma fonte que os atiradores confirmaram que os reféns ainda estão vivos, repito. Os reféns ainda estão vivos. É um milagre. Helios estava deitado no chão, o cheiro de gasolina e óleo atingiu suas narinas e o deixou um pouco tonto. Ele e Hansan ainda estavam cobertos pela barreira, e ele podia ver que sua mãe estava cercada por um bando de homens mascarados e armados, gritando para ela se render. Helios então se virou e viu Hansan massageando a cabeça, tentando se sentar. Senhorita Hansan, não se levante, sussurrou Hélio. Você está bem? Theodore, ela gaguejou.
Estou bem, meu Deus, é um milagre eu ainda estar viva. Você não vai conseguir se continuar falando alto, avisou Hélio. Não se mexa, finja-se de morto. Hanson apenas assentiu. É a senhora Smith? Perguntou ela, um pouco confusa. Helios não respondeu e em vez disso, ele se levantou lentamente deixando Hanson em pânico. Oh, que você está! Fiquem abaixados, sibilou Hélio, cobrindo a boca de Hanson com a mão. Ele se agachou para não ser detectado e se aproximou da multidão à sua frente. Os homens gritavam com sua mãe de forma bastante vulgar, chamando-a de palavras cujo significado Gavin provavelmente ainda não conhece. Vou repetir, vadia, quem é você? Rugiu o líder dos homens, apontando sua pistola para Tena. Tena apenas encarou o homem, um pouco entretida com suas antiguidades. Então, deu um passo, fazendo os homens ao seu redor estremecerem. Enquanto isso, Helios continuava se aproximando da multidão, silenciosamente invocando uma armadura fina para se proteger. Ele então caminhou em direção a um homem nas costas, tentando deixá-lo inconsciente. Ele se levantou, com a mão já em posição de bater na nuca do homem. Não é assim que se faz, Helios. Uma voz preguiçosa veio de sua mãe, fazendo-o congelar, e todos os homens se viraram para ele, com seus lasers vermelhos apontados para sua cabeça. Não hesite, Matthews. Afinal, eles sequestraram você. Hélio estalou a língua. Sério, mãe? Eu quase o peguei. Tena ergueu a sobrancelha, divertida, enquanto cantarolava. Em menos de um segundo, ela invocou uma espada e um escudo novamente, decapitando instantaneamente o homem à sua frente. Os olhos de Hélio se arregalaram ao ver o sangue jorrando do cadáver decapitado. Em seu coração, ele não sente nada além de um certo desconforto, mas o que mais o perturba é o fato de sua mãe ser capaz de fazer algo assim. Quer dizer, ele sabe que ela é capaz, só que ela não vai fazer algo assim com ele, certo? Certo, claro que não. Certo. Seus pensamentos foram interrompidos instantaneamente quando vários sons de tiros chegaram aos seus ouvidos, vindos em sua direção e de sua mãe. Assim que a bala o atingiu, ele só conseguia ouvir o som de metal colidindo contra metal, enquanto a bala atingia sua armadura conjurada. Você realmente tem que fazer isso, mãe? Ele choramingou alto, desviando cuidadosamente das balas, mesmo estando praticamente seguro dentro de sua armadura fina. Como que? Ela questionou casualmente, cortando um homem ao meio, já que a luta agora estava corpo a corpo, porque os homens perceberam que balas não funcionariam. Hélio saltou no ar, flutuando acima de todos os homens. Ele apenas suspirou e disse deixa pra lá para sua mãe, e convocou um punhado de espadas atrás de si, antes de lançá-las contra os homens abaixo. As espadas penetraram rapidamente a maioria deles, mas os homens simplesmente não se importaram, como se não tivessem feito nada a eles. Você não vê o Hélio? Comentou Tena com severidade, invocando o martelo e batendo na cabeça de um homem. Eles têm fatores de cura, então mire na cabeça deles. É baseado no vírus extremes de Hanson, então, se não houver cérebro, eles não podem mais se curar. Certo, murmurou Helios. Seus olhos então brilharam rapidamente em dourado. Construções de rifles apareceram atrás dele. Ele os apontou para cada uma das cabeças e puxou o gatilho. Uma saraivada de balas douradas rapidamente envolveu as ruas, com os homens caindo rapidamente um por um, seus cérebros vazando de suas cabeças e sangue correndo pelas ruas. Ah, que nojo! Helios estremeceu e viu que as roupas da mãe estavam encharcadas de sangue. Como você consegue lavar isso? Você não precisa, disse ela casualmente, cravando a lança no chão. Então virou-se e viu carros blindados com a inscrição SWAT avançando em direção ao local. O som das sirenes da polícia começou a ficar cada vez mais alto, e Tena só conseguiu suspirar diante da cena. Acho que exagerei desta vez. Longe demais? Helios ergueu a sobrancelha, ainda flutuando no ar. Em seguida, apontou para o céu, onde estava o helicóptero. Você cortou um carro em 2 pedaços na frente do noticiário. Quase morri. Tena estreitou os olhos bruscamente para Hélio. Quem te mandou falar assim com sua mãe? Mas eu estou errado, respondeu Helios com um tom desafiador, mas secretamente com medo de sua vida. Tena semicerrou os olhos ainda mais, mas finalmente suspirou. Vá ajudar o Hanson, precisamos sair daqui. Oh! Helios ficou radiante quando sua mãe mudou de assunto, mas essa alegria foi rapidamente destruída quando ele ouviu suas próximas palavras. Depois disso, vou levar suas miniaturas de espada de guerra, ou seja lá como elas se chamam, ela disse friamente enquanto se aproximava da borda da ponte. E você está de castigo, eu não te ensinei a falar comigo desse jeito. Helios praguejou silenciosamente, arrependendo-se do que já havia dito. São bonecos de Varamer. O que? Nada, mãe. Mas então Helios pôde ouvir a voz de seu pai novamente em sua mente, e sua mãe provavelmente também pôde ouvi-la. Vá para Greenwich, te encontro na 177 a Blaker Street, estarei lá em 30 minutos. Ele ouvia a mãe cantarolando enquanto olhava para os carros de polícia que se aproximavam novamente. Ela se virou para o filho e disse, vamos, vou te mostrar o caminho. Traga Hanson e deixe-a no hospital primeiro. Hélio suspirou cansado enquanto seus olhos brilhavam dourados novamente desta vez, fazendo sua mãe e Hanson também flutuarem. Sim, mãe. Enquanto Hanson surtava, Helios fez uma barreira reflexiva ao redor deles, e eles voaram em direção a Greenwich. Capítulo 194. É alguns minutos antes. É ponto de vista de Plutão. Plutão pairava bem em frente a uma pequena mansão na Flórida, procurando por algum sinal de vida. A mansão parecia vazia, mas com seus olhos violetas assombrosos, ele pôde ver que havia alguns movimentos no subsolo. 3 pessoas dormindo na mesma cama, 2 mulheres. Um homem, 3 dentro de um bunker, um deles como guarda logo atrás da porta de entrada. O que devo fazer? Plutão murmurou para si mesmo, pensando nas opções de como abordar a questão. Por um instante, ele apenas pairou no ar, encarando a mansão atentamente, como se tentasse incendiar a casa apenas com o olhar. Mas então, ele estalou o dedo, e um bidente apareceu de repente ao lado dele, brilhando em laranja como se tivesse acabado de sair da ferraria.
Sabe de uma coisa? Vamos ser educados dessa vez, disse ele para si mesmo novamente. Sério? Comentou uma voz dentro de sua cabeça. Era Hypnos. Eu vi suas memórias, educadamente não está no seu vocabulário. Bem, estou sempre ansioso por uma nova experiência. Plutão riu, antes de planar até o chão, com Perséfone ainda flutuando ao lado dele. Ele caminhou casualmente até a grande porta da mansão e bateu educadamente. Ele esperou. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente e esperou. Nenhuma resposta novamente. Bem, acho que existe o plano de fazer isso educadamente, murmurou Plutão, antes de chutar a porta com força bruta. Ei, quem é você? Perguntou o guarda que estava guardando o andar superior, que ele notou rapidamente, notou a porta sendo destruída e correu para o local. Apontou sua Glock para Plutão e tentou ser o mais ameaçador possível. Que diabos você está fazendo? Plutão olhou preguiçosamente para o guarda e acenou com a mão, e antes que você percebesse, Perséfone disparou pelo ar, antes de empalar o guarda na parede. Que diabos? O guarda resmungou, infelizmente ele não morreu. Claro, extremes. Plutão caminhou lentamente em direção ao guarda empalado, que tentava atirar nele, mas a bala não conseguiu nem penetrar a pele de Plutão. O Eterno então segurou Perséfone gentilmente antes de dizer, vamos ver, o que é mais quente, meu bidente ou seu vírus. O bidente então rapidamente brilhou em laranja, o cheiro de carne cozida rapidamente entrou na narina de Plutão, e o guarda gritou enquanto sua carne tentava curar o dano. Mas foi derrotada pelo calor de Perséfone. Ah, pare! O guarda gritou como um louco, tentando tirar o bidente do corpo, mas quando tocou na alça do bidente, ela também estava quente e queimou sua mão. Isso certamente chamará a atenção, murmurou Plutão, olhando ao redor e vendo uma câmera de segurança no canto. Ah, aí está você, Kellyan. Sugiro que vá para o térreo agora mesmo, ou te enterro vivo. Claro, não houve resposta, então Plutão voltou a se concentrar no guarda pregado na parede. Rapidamente, ele puxou o bidente do corpo, fazendo o homem cair no chão, encostado na parede. Mas antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa novamente, Plutão enfiou o bidente na cabeça do homem, matando-o instantaneamente. Sem se preocupar com nada, Plutão continuou caminhando até a escada subterrânea, seguido por Perséfone. Olhou ao redor, era um lugar bem decorado, reconheceu alguns traços do estilo arquitetônico do prédio, uma mistura entre o estilo mediterrâneo e o estilo suburbano americano. Pensou em comprar o lugar depois de todo aquele desastre, mas desistiu rapidamente da ideia. Ao chegar à escada, ele ficou parado ali no alto esperando alguém subir. Esperou por cerca de 5 minutos, mas ninguém apareceu. Ele apenas suspirou, cansado de esperar, antes de saltar bruscamente, penetrando o teto acima dele. Agora estava pairando sobre a mansão mais uma vez, com o vento quente da Flórida batendo levemente em seu rosto. Bem, você pediu por isso, disse Plutão para si mesmo. Ele agarrou Perséfone e a jogou na mansão, cravando-a profundamente no subsolo. Plutão então levantou a mão, fez um gesto de engasgo e de repente, um homem apareceu, com o pescoço agarrado pelos dedos de Plutão. Ah, o homem do momento. Plutão sorriu calorosamente para o homem que estava engasgado por causa do seu aperto. De bastardo. Kellyan xingou suas mãos esquentando, tentando machucar Plutão queimando sua mão. Você acha que isso vai funcionar? Perguntou Plutão casualmente. Experimente, veja se consegue. Quem diabos é você? Kellyan questionou com raiva. Seu rosto estava esquentando tremendamente. O quê? Você está mirando no meu filho e nem reconhece meu rosto? Plutão olhou para Kellyan com estranheza. Você é idiota ou simplesmente péssimo em planejar? Você. Kellyan continuou lutando para se libertar, mas Plutão apenas riu. Ah, eu não faria isso se fosse você, disse ele. Olhe para baixo. O que você vê? Kellyan não fez nada, apenas continuou lutando. Foi só quando ele, acidentalmente, viu o que estava lá embaixo que seus olhos se arregalaram. Lá embaixo, ele só conseguia ver vermelho. Sua mansão estava derretendo lentamente em lava incandescente, acalmando-se lentamente à medida que derretia. Sua pesquisa está lá embaixo, comentou Plutão atrevido. Todas as coisas de Mandarim também. O corpo de Kellyan ficou cada vez mais quente até que finalmente ele abriu a boca, cuspindo fogo, atingindo o rosto de Plutão diretamente. Quando a respiração terminou, Plutão não estava ferido em nada, na verdade, ele tinha um rosto frio, olhando diretamente para a alma de Kellyan. Isso é completamente repugnante, disse Plutão, apertando o pescoço de Kellyan com um pouco mais de força. Você é patético, ninguém vai se lembrar do seu nome, você arruinou sua vida por inveja, por despeito, por causa da sua arrogância. Kellyan apenas cuspiu. Foda-se. Eu diria adeus, mas não seria sincero. Plutão então soltou o punho, permitindo que Kellyan mergulhasse direto na poça de lava. Gritos de agonia ecoaram por alguns segundos antes de desaparecerem quando Kellyan foi engolido pela lava. Plutão apenas suspirou. Ele retirou Perséfone do chão e deixou a lava ali. Então virou-se apenas para ver ao longe que havia uma multidão observando-o e a poça de lava com bastante curiosidade. Plutão estava prestes a sair de cena, mas um telefonema o interrompeu de repente. Sim? Plutão disse enquanto pegava o telefone. Era Cleo. Pai, qual é o seu plano para lidar com isso? Porque o rosto da mamãe e do Theo está em todos os noticiários agora. O que eles fizeram? Bem, eles os massacraram, na frente de todo mundo, disse Cleo nervosa. E o Departamento de Defesa está ligando para o escritório agora mesmo, exigindo uma explicação sobre como uma empresa sem armas tem um semideus como herdeiro. Bem, acho que isso era de se esperar, cantarolou Plutão. Já vou indo, não se preocupe, ninguém vai se lembrar de nada depois desta noite. Plutão desliga o telefone, então ele envia uma mensagem mental para Athena e Hélio sobre o local do encontro, antes de decolar do local, deixando uma poça de lava no meio de um bairro rico. Capítulo
195. Greenwich, Nova York. Plutão está agora em frente a um prédio bastante peculiar, com uma janela estranha no topo. O ar estava começando a ficar mais frio com a aproximação de dezembro, então ele vestiu um casaco simples para se misturar afinal. Sua família é bastante famosa atualmente. Ele subiu os degraus em direção à porta dupla do peculiar prédio e a empurrou como se fosse o seu prédio. Assim que entrou, a temperatura mudou drasticamente e ficou bastante quente. Lá dentro encontrou 2 indivíduos, uma mulher vestindo uma túnica estranha, típica de um estudante das artes místicas, e outro, um menino, tomando chá enquanto assistia à TV à sua frente. Plutão ergueu a sobrancelha ao ver aquilo. Tirou o casaco e pendurou-o no cabide ao lado da porta. Desde quando Sanctum Sanctorum tem TVs? Ele disse seus pensamentos em voz alta. Os 2 indivíduos se viraram para ele. Era sua família, claro, Tena e Tel. Agora mesmo, disse Tena casualmente. Eu pedi. Plutão caminhou até eles e beijou Tena na bochecha antes de se sentar ao lado dela. Por que você está usando isso? Plutão perguntou novamente, apontando para o traje estranho de Tena. Bem, minhas roupas estão todas ensanguentadas e você nos pede para vir aqui o mais rápido possível. Tena deu de ombros. Eu só pedi para sua amiga me dar algumas roupas. Certo. Plutão cantarolou, antes de se virar para Hélio. Você está bem aí, amigo? Pai, o que estamos fazendo aqui? Suspirou Hélios. Olha a TV, estamos em todos os noticiários. Como você planeja consertar isso? É bem fácil, só preciso pegar emprestado o porão da Budica rapidinho. Budica. Hélio olhou para o pai com estranheza. Você está falando daquela careca esquisita? Isso é muito rude da sua parte, jovem eterno, disse uma voz atrás de Hélios de repente, fazendo o garoto pular do assento. Ah, aí está você, disse Plutão, levantando-se do assento. Você ouviu bem o que eu disse? Não vai demorar nada. A voz, que é a anciã, olhou para Hélios com ar divertido antes de se virar para Plutão com um rosto sério. Senhor Smith, preciso lembrá-lo de que as runas de Kofkol são um feitiço arriscado. Elas atravessam a fronteira entre a realidade conhecida e a desconhecida. É simplesmente muito. Quem falou em usar as runas de Kofkol? Perguntou Plutão com a sobrancelha erguida enquanto Tão ficava confuso. Plutão então se virou para o filho antes de caminhar em direção ao porão. Vamos, garoto, preciso pedir sua opinião sobre alguns assuntos. Hélio olhou para Plutão se afastando do grupo e depois para Tão. Ela não seguiu, então Hélio só pôde suspirar e seguir o pai. Você quer que eu mude as memórias de todos na Terra? Um construto apareceu quando Plutão chegou ao porão. Era Hypnos, brilhando em laranja enquanto estava parado no meio da sala, bem ao lado de uma pedra com runas. Bem, sim, disse Plutão casualmente. Mas você já sabe disso. Hypnos suspirou ao ouvir as palavras de Plutão. Tudo bem, mas preciso lembrá-lo de que alguém sabe sua identidade fora da Terra. Quem? Ah, ela? Não se preocupe com isso. Plutão deu de ombros. Ela não me conhece propriamente, ela só sabe que eu existo. Muito bem, disse Hypnos simplesmente. O construto flutuou rapidamente no ar. Uma névoa alaranjada rapidamente preencheu a sala e imagens semelhantes a neuronews começaram a aparecer no ar. Nem um minuto depois, Hélios desceu ao porão confuso com a visão. O que é tudo isso? Ele perguntou, tentando se livrar da névoa no ar. Bem, estamos tentando mudar a memória de todos na Terra, disse Plutão. E quero dizer, de todos mesmo. Espere, o que você quer dizer? Hélios franziu a testa enquanto caminhava até seu pai, parado em frente a ele. Depois disso, ninguém saberá exatamente o que somos, disse Plutão. Bem, exceto nossa família, é claro. Mas então, Hélios virou-se rapidamente para Hypnos. Como funciona exatamente? As notícias estão por toda parte. Bem, depois que o processo terminar, as pessoas só saberão que aquelas pessoas nas notícias são de alguma organização misteriosa. Plutão deu de ombros. Você simplesmente foi salvo por eles. E aqueles que sabiam disso antes? Hélios perguntou novamente distraidamente. Como a Geni? Plutão deu um sorriso irônico, irritando o filho. Ela também vai esquecer tudo. E se eu não quiser? Hélios disse rapidamente. Bem, eu te chamei aqui por causa disso. Plutão deu de ombros. É só dizer isso para Hypnos. Ele vai abrir uma exceção. Hélio apenas assentiu docilmente e caminhou em direção à construção flutuante. Hypnos parecia paralisado, como se estivesse se concentrando. Ei, disse Hélios, sem jeito. Você não poderia mudar a memória de Gwendolyn Stacy? Mas Hélios percebeu que o construto não reage nem responde. Ei, você está ouvindo ou não? Apenas fale, jovem eterno. Hypnos simplesmente respondeu, fazendo Hélios assentir. Não mude a memória de Gwendolyn Stacy e suponho, de Peter também? Você está duvidando de si mesmo? Hypnos franziu a testa diante das palavras dele. Isso não é brincadeira, Hélio. Você precisa ser decidido. Certo. Tudo bem, tudo bem. Peter Parker também. Hypnos então se virou para Plutão, que assentiu, dando-lhe permissão. Então será feito. Hypnos rapidamente se transformou em pó, e a névoa alaranjada atravessou as paredes, em direção às ruas, em direção aos céus, e se espalhou por toda a terra. Ao verem a névoa alaranjada, as pessoas ficaram confusas. Mas ao serem tocadas por ela, seus olhares escureceram por um instante, antes de continuarem com suas atividades diárias, sem se lembrarem de nada. A névoa se espalha rapidamente, envolvendo Nova York, os Estados Unidos e o mundo. Até mesmo dados sobre os Eternos são apagados e naquela noite, ninguém se lembra deles. Eles podem encontrá-los novamente, mas por enquanto, com exceção de algumas pessoas, os Eternos deixaram de existir em suas mentes. O que foi descoberto tornou-se um mistério novamente, e o que ainda é um mistério, tornou-se um mito para toda a humanidade estudar. Capítulo 195b. História do Multiverso. Dia do Julgamento. Esta é uma história diferente ambientada em um universo alternativo. Contexto. Com a formação dos Vingadores e a existência dos X-Men, o Arishem Celestial ordenou que os Eternos eliminassem os chamados mutantes.
pois descobriram que os ancestrais desses mutantes procriaram com os desviantes, criando assim o Gene X. Por causa de seus laços românticos com um dos X-Men, Plutão não concordou, mas com Arishem dando ao Eterno primeiro, Druig, mais poder do que os outros, ele conseguiu controlar a mente de todos os outros Eternos. E assim, o dia do julgamento dos X-Men está chegando, com os Vingadores tentando desesperadamente intervir nesta guerra brutal. Com a habilidade de ressurreição dos Eternos, os mutantes foram duramente pressionados, enquanto os Eternos nunca perderam nenhum membro. Quase todos os mutantes em Terra foram erradicados, e eles foram evacuados para uma ilha chamada Krakoa, com a intenção de lutar por sua resistência final lá. Dois indivíduos estavam de pé, um de frente para o outro, enquanto as ondas do mar abaixo deles se chocavam. O vento soprava forte e o céu ficava cada vez mais escuro. Era simplesmente um terrível sinal, pois os dois se encaravam. Olá, meu amor, disse um dos dois. Era Plutão, vestindo sua vestimenta negra prateada com o bidente mortal na mão. Plutão estava apenas sorrindo, mas um toque de tristeza era perceptível em sua expressão. A outra só conseguia encarar os olhos roxos profundos de Plutão enquanto cerrava o punho com força. Ela não conseguia dizer nada ao homem à sua frente, simplesmente congelou diante das palavras dele. Mas logo ela criou coragem, com seus cabelos ruivos esvoaçando por causa do vento forte. Temos que fazer isso? Plutão só conseguiu fechar os olhos diante das palavras dela. Não posso desobedecer às palavras do Eterno primeiro, Jean. Ele se apoderou firmemente da vontade de todos os Eternos em nome de Arishem. Jean Grey estava prestes a chorar na frente de seu amado, mas sabia que isso não faria nada por ele, então ela só pôde guardar os soluços para mais tarde. Perdoe-me, disse Plutão com pesar. Não fui forte o suficiente para conter a influência deles. Então, por favor, não quero machucá-lo. Mostre-me o caminho para Krakoa. Não posso deixar você ir para nossa fortaleza final contra a tirania de seus parentes. Ela se acalmou rapidamente enquanto seus olhos ficavam vermelhos, fugindo do homem que ela um dia chamou de amado. Portanto, você não passará. Muito bem. Os olhos de Plutão brilharam dourados, e o mar rapidamente ficou brilhante quando sua legião dourada foi conjurada para lutar no mar. As construções infinitas avançaram rapidamente em direção a Jean, mas ela não se perturbou nem um pouco. Ela conjurou um escudo telecinético vermelho e empurrou as construções para longe de si. A construção foi arremessada para todos os lados, mas continuou avançando e rapidamente cercou Jean. Jean não iria desistir sem lutar, então ela reuniu seu poder enquanto gritava de dor, antes de liberar a energia, livrando-se de muitas construções. Enquanto os constructos se recuperavam, ela se virou para Plutão, que permaneceu parado calmamente, olhando para ela de longe. Suas mãos foram rapidamente cobertas por energia telecinética vermelha, e uma barreira subitamente cercou Plutão. Ji fez um gesto de esmagamento com as mãos, e a barreira rapidamente tentou esmagar Plutão. Plutão só conseguiu se debater um pouco quando toda a força do oponente mutante o atingiu, mas então ele destruiu facilmente a barreira, enfraquecendo Ji ainda mais à medida que ela ficava cada vez mais cansada. Use a força Fênix, Ji disse Plutão calmamente enquanto se aproximava lentamente dela. É a única maneira de lutar comigo. Eu não vou. Ela cerrou os dentes enquanto tentava impedir a horda de criaturas aquáticas que tentavam despedaçá-la. Eu não quero. Por quê? Você tem medo de me machucar? Questionou Plutão, mas Jean permaneceu em silêncio, continuando a lutar contra os constructos. Deixa pra lá, Jean. Eu tentei lutar, mas não consegui. Por favor, Jean implorou a Plutão. Volte para mim. Eu posso tentar. Não podemos mais ter nossa vida anterior. Plutão a interrompeu, antes de correr em sua direção, com seu bidente na frente. Mas antes que ele pudesse alcançar Jean, ele de repente sentiu um soco atingindo seu rosto, tirando-o do caminho. Vocês Eternos devastaram a Terra para encontrar os mutantes. Agora querem devastar meu território, disse o homem que socou Plutão enquanto flutuava. Um exército de Atlantes atacou rapidamente o constructo de Plutão. Embora não fossem tão numerosos quanto os constructos, eram mais habilidosos e treinados. Namor, Plutão cuspiu, recuperando-se do soco. Não interfira, isso não é da conta dos Vingadores. Eu não estou com os Vingadores, disse Namor calmamente. Você está simplesmente invadindo meu território, e não posso deixar que faça o que quiser no meu território. Então Atlântida cairá, disse Plutão claramente, correndo em direção a Namor com os olhos brilhando em dourado. A ponta do bidente de Plutão brilhou em laranja e o mar abaixo dele começou a ferver devido à temperatura da coisa. Mas Namor parecia não se importar e estava preparado para enfrentá-la de frente. Quando Plutão chegou ao local de Namor, o submarino agarrou as duas pontas do bidente com facilidade. Sem se incomodar com o calor, Plutão simplesmente soltou o bidente e deu um soco esquerdo em Namor, jogando-o no mar. Plutão correu em sua direção novamente, sem se importar que o mar fosse o domínio de Namor. Ele mergulhou no mar e agarrou Namor pelo pescoço, mas os Atlantes rapidamente o cercaram. Desista, disse Plutão friamente. Ou eu te mato bem na frente dos seus súditos. Vai se fuder, Namor cuspiu. Plutão simplesmente franziu a testa e de repente, os olhos de Namor se arregalaram. Ele sentiu sua garganta se desfazer. Era o ácido da hidra que saía de suas mãos, e Namor rapidamente tentou se libertar, mas foi inútil. Os Atlantes dispararam rapidamente suas armas contra Plutão, mas logo perceberam que elas poderiam atingir seu rei, então correram em sua direção. Mas a horda dourada de Plutão rapidamente os dominou, atacando-os pelas costas enquanto Plutão apenas encarava os olhos de Namor, que lentamente escureciam. Mas uma explosão de energia poderosa atacou Plutão por trás, derrubando-o, e Namor se libertou das garras. Pare com isso! Jean gritou. Você precisa se recompor, Plutão, eu posso te ajudar. A Fênix com certeza vai. Você é muito ingênuo, Jean disse Plutão enquanto se recuperava da explosão. A Fênix não vai te ouvir, então tente se você está tão confiante na sua força de vontade.
Se ela aparecer, não será mais você, e eu posso pelo menos lutar com você sem peso, pois sei que eu estava lutando contra a Fênix, não contra você. Di só conseguiu cerrar o punho ao ouvir aquelas palavras. Você é sempre tão indecisa. Plutão correu rapidamente em direção a Jean e a agarrou pelo pescoço, antes de jogá-la contra uma geleira próxima. Jean estava agora deitada no gelo, com Plutão em cima dela, e seu bidente apontado para o peito dela. Jean só conseguiu se submeter ao aperto de Plutão quando viu o olhar frio dele. Então está bem. Jean relaxou de repente. Só faça. Você não é o Plutão que eu conheço. Eu pensei que conseguiria te tirar dessa, mas acontece que você nem é a mesma pessoa. Plutão levantou seu bidente e mirou no coração de Jean, mas ele estava fazendo isso lentamente, como se estivesse hesitando. O Plutão que eu conheço abandonou a violência e é um homem amoroso, continuou ela. Só que, se você estiver aí, eu amo. Arg. Plutão a interrompeu e esfaqueou o chão com raiva, evitando o corpo de Jean. Ele se levantou rapidamente e segurou a cabeça como se estivesse com uma forte dor de cabeça. Ele finalmente caiu no chão novamente, com o bidente apoiando seu corpo. Jean, faça isso, ele disse desesperadamente. Jean, ainda se recuperando do choque, levantou-se rapidamente. Ok. Mate-me. Plutão gritou, ainda segurando a cabeça como se estivesse lutando contra algo em sua mente. Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Mas, por favor, me mandem para o domo. Não é hora de ficar indeciso, Jean. Faça isso, implorou Plutão. Os olhos de Jean brilharam rapidamente em vermelho, e suas mãos foram envoltas em energia telecinética. Sua mão então fez um gesto de esmagamento, e antes que ela pudesse perceber o que fizera, os olhos de Plutão ficaram sem vida. Ela havia feito o cérebro de Plutão entrar em colapso. Ela achava que era impossível por causa do escudo mental quase invencível de seu amado, mas sentia que o escudo havia sumido, como se ele a tivesse deixado fazer isso. Jean só conseguiu se jogar no chão mais uma vez enquanto abraçava o corpo de Plutão, chorando silenciosamente em seu ombro. Capítulo 196. 6 meses Smith Medicals. Plutão estava sentado na sala de espera da enfermaria do Smith Medical Center enquanto assistia ao noticiário na TV fixada na parede. Ele estava sozinho, com a esposa e o filho acompanhando a família Stacy no tratamento contra o câncer, usando o soro milagroso à base do vírus Extremis. Já se passou quase meio ano desde o incidente de novembro do ano passado, quando a vencedora do prêmio Nobel, doutora Maya Hansen, inventora do soro milagroso, juntamente com o filho de Jonathan Smith, Theodore Smith, foram sequestrados pelo grupo que se autodenominava os 10 Anéis, e o massacre que se seguiu na Ponte Vitestone, onde a tentativa de sequestro foi abruptamente interrompida por 2 indivíduos desconhecidos e aprimorados. Desde então, a polícia e o exército têm se unido para desvendar o mistério por trás do sequestro e de quem o impediu. Recentemente, o FBI divulgou o perfil do líder dos 10 Anéis, e foi descoberto que o CEO de uma empresa chamada Aldis Killian estava por trás de todos os atentados e sequestros associados aos 10 Anéis. O FBI se recusou a divulgar mais informações até o momento, embora, logo após o massacre que se seguiu em Nova York, a residência de Killian tenha sido destruída sem que ele soubesse por um indivíduo desconhecido, o que sugere que Killian morreu na destruição. Plutão ouvia as notícias com certa naturalidade, acompanhando a narração do repórter sobre os eventos ocorridos 6 meses antes. O repórter então questionou um especialista no assunto, mas o assunto rapidamente descambou para uma conversa sobre indivíduos aprimorados. Sequestros acontecem o tempo todo, principalmente se estiverem relacionados à família de ricos. Eles poderiam simplesmente pagar, mas o preocupante são os 3 indivíduos desconhecidos e poderosos que mataram os sequestradores. O que o governo está fazendo? Deixando essas pessoas poderosas andarem livres sem controle, e a próxima coisa que saberemos é que uma segunda destruição do Harlan acontecerá. Esse tipo de coisa não vai acontecer de novo, disse um homem do outro lado. Os Vingadores estão prontos para cuidar do problema se necessário. E o quê? Destruir Nova York de novo? Zombou o primeiro homem que argumentou. A fúria do Hulk custa bilhões à cidade. Bilhões. E você quer que a gente dependa deles? Tony Stark pode. Tony Stark é apenas um homem. Cedo ou tarde ele irá à falência se isso continuar. O governo precisa assumir o controle desses chamados super-heróis. Plutão só pôde suspirar diante do debate que se desenrolava no noticiário enquanto desligava a TV. De repente, seu telefone tocou e o símbolo dos invisíveis apareceu na tela, fazendo-o franzir a testa ao se levantar. Ao se levantar de sua cadeira, Maya Hansen saiu sozinha da sala de cirurgia, enquanto Plutão via uma garota loira abraçando a mãe com força dentro da sala. Resultado? Plutão perguntou à mulher enquanto silenciava o telefone por um segundo. Ela vai se recuperar, disse Hansen enquanto fechava a porta. As células cancerígenas da paciente foram completamente eliminadas. A única coisa agora é esperar a recuperação da senhora Stacy. Não deve demorar mais de uma semana, depois ela poderá ir para casa. Plutão assentiu. Isso é bom. Vou embora agora, disse Hansen, sem jeito, ao que Plutão apenas cantarolou. Logo, a porta do quarto se abriu novamente e era George. Seu rosto estava bastante destruído de tanto chorar, e assim que viu Plutão, caminhou até ele e o abraçou. Obrigado, John, disse ele suavemente. Plutão apenas lhe deu um tapinha nas costas. De verdade, obrigado. Ei, você devia ter perguntado antes, Plutão riu baixinho. Seu orgulho é grande demais. Efeito colateral de ser policial por décadas, disse George envergonhado. Mas sim, acho que você está certo. Plutão olhou pela janelinha da porta e perguntou. Como está Genven? Ela vai conseguir. Detesto admitir, mas seu filho é uma bênção para minha família. Se Genven não o conhecesse, não sei o que seria de nós. Isso não é verdade, George. Nós nos conhecemos desde que eles tinham menos de 1 ano de idade.
Plutão balançou a cabeça, divertido. De qualquer forma, vou deixar você com isso. Minha esposa cuidará de toda a administração. Tem um assunto urgente que precisa ser resolvido. Assim, claro, disse George com um sorriso. Obrigado mais uma vez, John. Plutão assentiu e saiu da sala de espera. Pegou o celular e atendeu novamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Plutão. Pai, recebi relatos de pessoas que foram teletransportadas aleatoriamente para outro mundo. Algumas desapareceram, outras voltaram, contando o que viram. Parece que o fenômeno está se espalhando pelo mundo todo. Sério? Plutão ergueu a sobrancelha. E daí? Bem, você deveria ver isso. Acabou de chegar, disse Cleo pelo telefone. Plutão então verificou seu telefone. Cleo havia lhe enviado um vídeo, era de Londres. Uma nave espacial gigante com portais acima dela apareceu de repente do nada. O rosto de Cleo então apareceu na borda da tela. Devemos enviar alguém? Ou devemos deixar os Vingadores cuidarem disso? Plutão suspirou. Não, eu cuido disso. Como é? Cleo ficou surpresa. Então devemos ir também? Não, não. Vou ligar para Sprite e Cersei. Eles devem estar em Londres. Muito bem, pai. Vou mandar algumas pessoas, só por precaução. Plutão apenas cantarolou concordando enquanto desligava a ligação, antes de ligar novamente para alguém. Ele ligou para Sprite, que agora era uma escritora de livros de fantasia em tempo integral que morava em Londres com Cersei. No começo, Sprite não atendeu o telefone, mas depois de uns 15 segundos, ela finalmente atendeu, mas só se ouvia o som de alguém correndo. Sprite, onde você está? Plutão perguntou ao ex-eterno. Cara, é você? Sprite disse em voz alta. Você pode me ajudar um pouquinho? Eu e esses caras bonitões ao meu lado estamos lutando contra um cara estranho do espaço. Meninos bonitos? Plutão olhou para o telefone estranhamente por um segundo. Só se apresse. Tudo bem, eu vou. Plutão suspirou, antes de desaparecer completamente do lugar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.